Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mari Dalva e nós vamos fazer aí alguns exercícios referente ao estudo das pirâmides, das áreas das pirâmides, para ficar bem claro, tá bom? Então, você, aluno do segundo ano, vamos lá estudar um pouquinho de matemática, as pirâmides comigo, tudo bem? Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente vai pensar é que quando nós temos as pirâmides, a área da base vai depender do formato que essa base tenha. Então, se a minha base for triangular, por exemplo, para fazer a área da base, eu vou calcular a área de um triângulo. Ela tem uma base quadrada. Então, para calcular a área da base, eu vou calcular usando a área de um quadrado. E assim sucessivamente. A área lateral de uma pirâmide, veja, a pirâmide ela é formada por triângulos nas suas laterais. Então, cada vértice da base se une num único ponto, chamado vértice da pirâmide aqui em cima, e daí eu tenho um triângulo que forma a lateral. Então, a gente vai calcular a área lateral fazendo a área dos triângulos que compõem essa lateral. Veja, como é que eu faço a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Olha comigo, ó. A base ao lado, a altura é uma linha imaginária que liga o vértice ao centro da base, conhecida por apótema da pirâmide, certo? Então, seria lado vezes apótema sobre 2. Quantas vezes? O número de lados que essa base tem. Então, a gente diz que a área lateral da pirâmide é n vezes lado vezes apótema sobre 2. N vezes L sobre 2 a gente chama de semiperímetro. Por isso é semiperímetro da base vezes o apótema. Tá aqui, então, a área lateral de uma pirâmide é o quê? Semiperímetro da base vezes o apótema. Acompanhe, galerinha, comigo, que se eu for fazer a área total, eu vou pensar na composição dessa figura. Então, eu tenho uma base e os triângulos que formam a sua lateral, formando a superfície lateral. SB, superfície de base, SL, superfície lateral. Como eu já falei em vídeos anteriores, tanto faz para você, você pode utilizar AB como área de base, AL como área lateral, AT como área total. Então, a área total pode ser ST ou AT. Olha, então, para fazer a área total, eu faço o quê? Área da base mais a área de todos esses triângulos que compõem a superfície lateral. Ok? Área da base mais a área lateral é a área da pirâmide. Olha comigo uma coisa importante. Quando vai fazer exercício de pirâmide, a primeira coisa que você deve fazer é desenhar a pirâmide. Desenha ela. Eu peguei uma pirâmide aqui, base quadrangular. A linha que liga o vértice ao plano da base chama-se altura. A linha que liga o centro da base no vértice da base chama-se raio da circunferência circunscrita. E essa linha aqui é conhecida como aresta lateral, a linha que liga o vértice da base no vértice da pirâmide. Se você olhar esse triângulozinho, é um triângulo retângulo, porque pela geometria euclidiana, se uma linha faz 90 graus com um plano, ela faz 90 graus com todas as linhas naquele ponto ali, beleza? Então, veja, ó, aresta lateral ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais h ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras nessa piramidezinha aqui, nesse triângulozinho ali, tá certo? Acompanhe, mais uma, olha só. Liguei o vértice no centro da base, a gente chama isso de apótema da pirâmide, pode ser só P ou AP, eu gosto de AP. Ligou o vértice no centro da base, a altura da pirâmide. Ligou o centro da base no lado da base, chama-se apótema de base, ou raio da circunferência inscrita, galera. Então, é o Rzinho, tá certo? Tá ali, então, o meu apótema de base. Aí eu posso fazer Pitágoras nesse triângulo vermelho que você tem aqui. Apótema ao quadrado igual a Rzinho ao quadrado mais H ao quadrado. Se eu tenho uma pirâmide em que vai aparecer para mim ali, ó, aresta lateral, o apótema, fazendo 90 graus com o lado da base, a metade do lado da base, então, forma esse triângulo retângulo aqui, em que eu posso dizer que a aresta lateral ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, apótema ao quadrado, mais a metade do lado da base ao quadrado. Gente, eu comecei essa parte aqui da aula com vocês dizendo, desenhe a pirâmide. Porque se você desenhar,
você vai enxergar esses triângulos sem ter que decorar esse monte de formulazinha. Então, por favor, desenhe sempre a pirâmide. A minha pirâmide fica feia, Mari, a minha também fica linda, desenhei aí para vocês verem, tá certo? Mas desenhe que vai te ajudar bastante. Acompanhe o seguinte, quando eu digo que uma pirâmide ela é regular, é porque a base dela é um polígono regular. Os três mais usados são esses três aqui, ó. A base é um triângulo equilátero, vamos lembrar? Triângulo equilátero, a altura é L raiz de 3 sobre 2. A área é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, se a pirâmide for regular, triangular, regular, a área da base eu faço L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembra do apótema da base? É 1/3 dessa altura que é L raiz de 3 sobre 2. E o raio da circunferência circunscrita é 2/3 dessa medida da altura. Se esta base for quadrangular, a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. A área de um quadrado é L ao quadrado. O apótema de base, raio da circunferência inscrita, é L sobre 2. E L raiz de 2 sobre 2, metade da diagonal, é o raio da circunferência circunscrita. Se a base for um hexágono regular, eu tenho uma pirâmide hexagonal regular. A área é 6 triângulos equiláteros, 6L quadrado raiz de 3 sobre 4. O apótema de base é uma das alturas desse hexágono, L raiz de 3 sobre 2. E o raio da circunferência circunscrita é a mesma coisa que o lado do hexágono. Essa tabela aqui, ó, vai ajudar muito vocês quando a gente estiver tratando das pirâmides regulares. Sugestão, faça as anotações referente a isso, faça uma foto dessa tela nesse momento. Aí, ó, um tempinho para você fazer um print disso daqui, para que você possa, de uma forma bem prática, lembrar os apótemas e os raios para você usar onde, Mari? Nesses triângulos aqui dessa pirâmide, tá certo? Ou seja, quando eu preciso de qualquer um desses triângulos retângulos, eu preciso do Rzinho e do Rzão nessas duas situações aqui, ó. E às vezes eu preciso ou do apótema para fazer área lateral, ou da altura para fazer volume mais tarde, tá certo? Eu vou precisar muito disso aqui. Vale a pena você lembrar tanto dessa imagem, quanto dessa nossa tabela aqui, então, tá certo? Vamos lá, minha gente. Eu vou pegar um exercício com vocês, que eu vou tomar um caminho para fazer, porque eu quero utilizar isso aqui. Eu quero lembrar disso aqui com vocês. Mas já vou te mostrar que tem outro caminho para você fazer. Observe, as arestas laterais de um octaedro, as arestas de um octaedro medem 10 centímetros. Então, ele é um octaedro regular, todas as suas arestas medem 10 centímetros. Esse exercício você vai encontrar aí, lá na página número 58, tá certo? Lá na página número 58, o exercício de número 3. Então, acompanhe comigo. A primeira pergunta, letra A, qual é a distância entre o vértice A e o vértice B? Galera, faz comigo, presta atenção. A distância no octaedro regular do vértice A até o vértice B é a mesma coisa que pegar dessa pontinha aqui até essa pontinha ali, ó. A mesma coisa, o octaedro, como tem todas as arestas iguais, esse meio aqui, ó, é um quadrado, tá vendo, ó? Então, dessa ponta até lá, seria a diagonal de um quadrado de lado 10. Eu faria a letra A de uma maneira bem prática, usando a diagonal de um quadrado de lado 10. E olha lá, ó, a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Ou seja, 10 raiz de 2. Tá certo? Lado raiz de 2 seria 10 raiz de 2. A letra A estaria respondida se eu lembrar desse quesito, que para um poliedro ser regular, certo? A distância do vértice A até o vértice B seria a mesma coisa que essa distância de diagonal desse quadrado que eu tenho aqui. Mas a professora Mari aqui vai fazer por um caminho para você trabalhar alguns outros itens comigo. Então, eu quero que você preste bem atenção aqui, ó. A primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte. Em calcular essa linha aqui, ó, que eu fiz aqui para você. Essa linha chama-se linha do apótema. Bom, um octaedro
São 8 triângulos equiláteros. Então, essa linha aqui é a altura de um triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Lembra da nossa tabela lá? Agora eu vou trocar o lado por 10, ó. 10 raiz de 3 sobre 2, 5 raiz de 3 é o apótema. Agora, olha o que eu vou calcular. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é a mesma coisa que um apótema de base, ou raio da circunferência inscrita. Isso aqui é um quadrado, você tá vendo? Eu tô usando só a metade do octaedro, ou seja, uma pirâmide quadrangular. Aí, observe, L sobre 2 é o apótema de um quadrado, ou seja, o apótema da base dessa pirâmide, raio da circunferência inscrita. Como o lado é 10, 10 dividido por 2 deu 5. Feito? Agora nós vamos calcular aquela distância aqui, ó, que é uma linha chamada de altura. E quando eu dobrar essa medida, eu tenho a distância dos vértices AB. Lembra que é uma diagonal de um quadrado, 10 raiz de 2? Vamos calcular essa medida ali, então. Olha, o apótema ao quadrado, que é essa linha aqui, é igual raio ao quadrado mais H ao quadrado. Vou trocar o apótema por 5 raiz de 3 e um raiozinho por 5. 5 raiz de 3 ao quadrado fica 25 vezes 3. E 5 ao quadrado, 25. 75, então, menos 25. H ao quadrado é 50. Se eu precisasse calcular essa altura ali, raiz de 50. Tá certo? A raiz de 50 é 25 vezes 2, gente. Raiz de 25 é 5, então fica 5 raiz de 2. A distância dos vértices AB foi o que está pedindo para a gente aqui na letra A. Acompanhe, ó. A distância do vértice AB é 2 vezes essa medida aqui, ó. Do A até aqui e daqui até o B. Beleza? Ou seja, 10 raiz de 2. Como eu falei anteriormente para vocês, a diagonal de um quadrado. Tá feito. Mas eu utilizei aquelas relaçõezinhas porque, eventualmente, se eu quisesse o volume do octaedro, eu faria o volume de uma pirâmide dessa e duplicaria esse valor. Então, mais tarde, essa informação vai ser bem importante para a gente, essa maneira de fazer. Lembre que a gente está fazendo essa live de revisão, fazendo exercícios que podem te ajudar a raciocinar de maneira geral. A letra B está pedindo a área da superfície total do octaedro. Então, eu vou fazer 8 vezes a superfície de um triângulo equilátero. Ou seja, 8 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado é 10, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 8 dá 800, dividiu por 4 deu 800, dividido por 4, 200 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Centímetros quadrado. E a gente acabou de responder os itens A e B desse exercício. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão. Na página 36 do teu livro de atividades, lá na questão número 79, eu vou fazer a letra A com vocês. Observe, uma pirâmide de base hexagonal tem a sua aresta de base medindo 8 centímetros, certo? Considere que a área da superfície lateral dessa pirâmide seja 10 vezes a medida da área da superfície da base. Acompanhe. Área lateral, 10 vezes a superfície da base. Vamos começar então, olha ali, ó. A área da base é a área de um hexágono. 6 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 sobre 4. Então, 64 dividido por 4 dá 16, vezes 6, 96 centímetro quadrado. Olha a área lateral agora, observa, ó. 6 vezes o lado da base sobre 2, semiperímetro, vezes apótema, igual 10 vezes 96 raiz de 3, que é a minha área da base. Veja, ó, semiperímetro, 6 vezes L sobre 2, vezes o apótema, é a superfície lateral. Olha lá, ó, 6 vezes 8, 48, perímetro, dividiu por 2, deu 24, vezes o apótema, igual a 960 raiz de 3. Isso significa que o apótema dessa pirâmide é 40 raiz de 3. Gente, o apótema de base de um hexágono regular, tá certo?
é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2. O L é 8, o apótema da base é 4 raiz de 3 centímetros. Quero a altura da pirâmide, acompanhem comigo, ó. Vou substituir o apótema por 40 raiz de 3. Vou trocar o Rzinho por 4 raiz de 3 e vou calcular a medida do meu H. Olha lá, então, eu tenho o seguinte, o apótema de base, o Rzinho, é 4 raiz de 3, certo? E o apótema da pirâmide, 40 raiz de 3. A relação que eu vou usar é apótema ao quadrado igual a R quadrado, apótema de base ao quadrado vezes mais altura ao quadrado. Vou substituir o apótema da pirâmide e o Rzinho e vou calcular o H ao quadrado. Ó, 40 ao quadrado, 1.600 vezes 3, 4.800. 4 ao quadrado, 16 vezes 3, 48. Passou diminuindo. 4.752 igual a H ao quadrado. Agora, 4.452 eu posso fatorar, ou posso entender que é a mesma coisa que 144 vezes 33. Raiz de 144 é 12, raiz de 33 centímetros como altura. Essa questão tem letra A, letra B e letra C. Na letra B, ele pede para você fazer a área total. Veja, se eu tenho o apótema da pirâmide, eu posso calcular a minha área lateral. Com o lado da base medindo 8, eu posso calcular a área da base. Área lateral mais área da base, você vai fazer a letra B. Fica aqui a medida da altura para depois, na semana seguinte, quando você estudar o volume da pirâmide, você utilizar essa altura e calcular o volume da pirâmide também. Tá certo? Fiz 2 exercícios e quero que você sempre pense que para entender bem pirâmide, a gente tem que desenhá-la, ok? Cuidem-se, fiquem com Deus. Um beijo bem grande da professora Mari. Estudem, a matemática é linda e perfeita. Até mais!